Dia do Idoso, o Paraná TV discute a produtividade de quem já passou dos 60 e continua trabalhando. Muitas empresas estão dando preferência para contratar idosos para algumas funções. Em outros casos, é o serviço autônomo que mantém esses senhores bem longe do ócio e cheios de disposição. Nesse mercado, a dona Odete comanda o setor de refeições. Mesmo aposentada, não pensa em largar o batente. Levantar cedo faz bem, trabalhar é saúde. Lidando direto com o público, ganha elogios pela simpatia e ajuda a empresa quando acontece algum probleminha. É mais fácil brigar com uma mais jovem do que com uma mais de idade. É fácil brigar com a mais jovem. Quem é chefe garante que os mais velhos têm muita responsabilidade. Já os mais jovens são ansiosos. Um mês depois já chega querendo ser chefe já, né? Quer a oportunidade rápida. E o pessoal de idade não, sabe mais ou menos como é que é a vida e a experiência. Tem se tornado cada vez mais comum ver aposentados trabalhando. Entre uma reportagem e outra encontramos o João. Com 62 anos, ele anda vários quilômetros todos os dias em cima dessa bicicleta. Embaixo do sol quente, sai por aí vendendo picolés. Trabalha quantos dias por semana, senhor? Trabalho de segunda a domingo, às vezes não paro. Só algum dia que paro. Pego das 10 horas da manhã até 7 horas da noite. O João continua enfrentando a rotina pesada de trabalho porque o dinheiro da aposentadoria não é suficiente. Tenho 2 famílias que eu sustento, né? Eu tenho a família do meu filho que morreu, que eu cuido dos meus netinhos que moram no fundo, a mulher dele, e tenho a minha família. Então tem que batalhar para conseguir isso aí, né? Exemplo para a família e para muita gente, ele não esconde a preocupação com o futuro. Vamos ver até onde eu vou aguentar, né? Vai chegar uma época que tem que parar, né? A idade vai avançando, né? Aí tem que parar. Parar é uma coisa que esse senhor não pensa em fazer mais. A chuva não impede que ele se ajeite todo e vá trabalhar. Na casa dos clientes, ele é o chamado marido de aluguel, conserta tudo o que tiver que consertar. Para a dona Diva, é mais fácil confiar numa pessoa experiente como o Ricardo. Às vezes a gente é sozinho e fala, ai meu Deus, eu vou receber um homem dentro da minha casa. Não, ele eu posso receber a hora que eu quiser, porque ele é boa pessoa e é, assim, honesto. Muito meu amigo, filho. Mas quem olha o Ricardo assim caprichoso, fazendo o serviço, não imagina o quanto o trabalho foi capaz de mudar a vida dele. A perda da mulher e do filho o levaram à depressão. Mas um dia, sem intenção, um pedido mudou tudo. Sentado no banco ali pensando que o mundo já ia acabar, aí essa senhora, dá para trocar a resistência do meu chuveiro? Eu falei, mas o que essa senhora veio fazer aqui uma hora dessa? Eu não estou querendo conversar com ela. Eu falei, vou. Ela perguntou para mim, escuta, seu Ricardo, quanto que... Eu esqueci de perguntar o preço. Eu falei, dona fulano, não é nada não. A senhora me ensinou uma coisa muito importante na vida, que eu ainda sou útil. Precisou queimar uma coisa para eu ver que eu não estava queimado, né? Obrigado, dona. Deus que abençoe. Deus. Obrigada a esses 2 senhores pelo belo exemplo. E a gente continua falando sobre este assunto agora com o repórter Eduardo Liamas. Eduardo, boa tarde. A gente viu que, sabe também que muita gente não consegue se manter só com a aposentadoria, acaba pegando um bico, aí um subemprego. Dá para evitar isso? Olha, Gustavo, para evitar isso, a palavra-chave é planejamento. A gente tem que se preparar para esse momento da vida. Ao meu lado, nosso consultor aqui sempre ajuda a gente no Batendo Ponto, o Wellington Moreira. Wellington, como se preparar para esse momento? Muita gente não faz isso realmente. Sem dúvida. Até pouco tempo atrás, a expectativa do brasileiro era viver mais 10 anos depois da aposentadoria, talvez até um pouco menos do que isso. Essa é a primeira geração que está tendo que lidar com o fato de se planejar a longo prazo, né? Quanto mais cedo a pessoa começa, melhor. Para quem inicia até aos 30 anos esse processo de planejamento para uma aposentadoria que vai ocorrer 20, 30 anos depois, as coisas serão mais fáceis, sensivelmente à frente. Mas para aquele aposentado que está pensando em voltar ao mercado de trabalho, quais são as empresas que estão dando oportunidade para esse pessoal voltar? Bem, há alguns cargos que exigem um grande nível de especialização. Para esses, às vezes a pessoa se aposentou do trabalho que ela faz, mas há uma oportunidade de trabalhar num segundo momento, às vezes parte do tempo,
e ao mesmo tempo tendo uma boa remuneração. Nós temos ainda um outro caso de quem não tem uma boa qualificação, mas, por exemplo, pode atender a determinadas vagas que exigem postos nos quais a pessoa vai atender pessoas, por exemplo, atendimento ao público, né? Como é o caso na reportagem, mostrou gente que vai atuar como balconista, repositor, caixa de supermercado, por exemplo. Tá certo. Você acha que essa próxima geração, como ela deve planejar, o que fazer para chegar na aposentadoria tranquilo? Sem dúvida é importante buscar um apoio em quem já tem uma experiência maior ou talvez está passando apertos exatamente porque não pensou nisso, né? É difícil para um jovem aos 18 anos imaginar o que eu quero fazer aos 60 anos ou se preparar para esse tempo. Mas bem orientada essa pessoa, como quem vai estudar idiomas ou vai fazer um curso à frente, sempre buscou orientação de alguém. Para quem vai pensar ou está pensando em começar uma carreira ou está iniciando essa carreira agora, é fundamental pensar nos dias de hoje. Mas, acima de tudo, imaginar que daqui a 30 anos os resultados das nossas decisões atuais vão ter implicações aí futuras. Rapidinho, mesmo quem não quer trabalhar, mas está aposentado, é preciso manter uma rotina, fazer alguma coisa, né? Sem dúvida, o trabalho não serve apenas para obter remuneração. É interessante pensar no trabalho como significância. Nós vimos na reportagem alguém que voltou a trabalhar não porque precisava de dinheiro, mas porque o trabalho fazia diferença na vida dele, né? Muito obrigado pelas informações de novo, Wellington. De Londrina, Eduardo Llamas.